fonética e fonologia, e no vídeo de hoje eu quero tratar continuar tratando, na verdade, sobre a alofonia de vozeamento número 1 ainda, né? Sobre as fricativas do vídeo anterior, ou seja, os alofones, ou a alofonia dos sons de R, que são 4. Eu não consigo dizer, ou então pronunciar todos eles aqui, que inclusive 2 nem fazem parte do meu dialeto aqui de Curitiba, né? Mas seria alguma coisa do tipo corda, esse R, corda, esse R, corda, um R um pouco mais fraco, e por aí vai. Então, essas seriam as fricativas no caso desses alofones. Bom, primeiramente, o que é um alofone, né? É uma variação de um fonema que não altera o significado, que não altera o sentido ou o significado, mais propriamente o significado da palavra. Então, por exemplo, corda e corda. Isso aqui é um alofone do mesmo fonema, você percebe? É apenas um alofone, uma variação a depender da região. Então, isso seria um alofone. Vozeamento, alofonia de vozeamento, então tem a ver com os sons que são vozeados ou não vozeados. Então tem certos sons que são vozeados, você percebe a vibração nas pregas vocais, enquanto que outros não. Então aqui trata-se de alofonia de vozeamento, no caso, né? E aí existe o alofone posicional e o alofone... Cadê o outro aqui? O alofone de variação livre, né? Então o alofone de variação posicional tem a ver com a posição, ou seja, o contexto, o ambiente que ele é influenciado dentro daquela situação linguística ali. Então essa variação posicional não depende do falante, sabe? Ela acontece obrigatoriamente por conta do contexto, da localização naquela situação linguística. Já o alofone, ou então a variação livre, os alofones quando ocorrem em variação livre, isso sim aí depende bastante do falante. Bom, vamos ao vídeo de hoje então, alofonia de vozeamento 1. As fricativas desses R's, quando em final de sílaba, concordam em vozeamento com a consoante seguinte, então por isso que é uma alofonia posicional. Deve-se observar que o R ocorre sempre em posição final de sílaba, como em cor, e quando em final de sílaba em meio de palavra, como em corda, ou torto, ou cor, ou então corda, ou torto. Nesse último caso, há concordância ou concordância de vozeamento com a consoante seguinte. Note que na formulação de alofonia apresentada em 5, como já tratei antes, não indicamos o fonema referente a tais alofones. Tal emissão é proposital. E R, deixa eu ver, acho que escureceu demais aqui o vídeo, não? E R não deve constar na tabela fonêmica pelo momento. Discutiremos o status fonêmico do R na sessão seguinte, ao tratarmos do R pós-vocálico. Os 4 segmentos dessas variações, desses alofones, relacionam-se a R em posição final de sílaba. Em outros contextos, os segmentos, todos os 4 alofones aqui, referente ao fonema R, relacionam-se ao R forte. Adotamos o símbolo R com traço em cima para representar fonemicamente o R forte. Em posição intervocálica, há o contraste fonêmico entre o R forte e o R fraco. O R fraco sempre se manifesta em português como o TEP. Então seria o R fraco, né? Seria o caro, esse r, ou então prata, Isso aqui é um TEP. O R fraco sempre se manifesta em português como TEP, esse símbolozinho, tipo um R ao contrário, caro, prata. Adotamos o símbolo R com traço em cima para representar o R forte, que varia consideravelmente no português brasileiro, tendo sobretudo as seguintes manifestações fonéticas. E aí são outros símbolos aqui, que seria com alguns exemplos, né? Então, caro, carro. Caro, carro. Mas veja, aqui, caro não no sentido de ser caro, no sentido do carro mesmo, que tem regiões no Brasil que as pessoas expressam esse som. Para carro também. Então, carro, caro. Careta, carreta. Carreta, careta. Erra, era. Erra, era. E o contraste fonêmico entre esses r e o r, ou seja, o R fraco e o R forte, somente é atestado em posição intervocálica. Tanto é que acontece nesse exemplo aqui, né? O carro, veja que acontece
uma situação intervocálica do A e do O. Então, carro e caro, carreta e careta, erra e era. Consideremos os ambientes de ocorrência do R fraco e do R forte. O R fraco relaciona-se ao TEP e ocorre em todos os dialetos do português em posição intervocálica. Caro ou carro. E seguindo consoante da mesma sílaba, prata. O R fraco é sempre representado fonemicamente por esse símbolo, como eu disse, de um Rzinho contrário. Eu não edito o vídeo, senão eu deixava na tela aqui. O R forte, R com traço em cima, ocorre em posição intervocálica. Então, carro, né? Em início de sílaba, em começo de palavra, rua, em início de sílaba precedido de consoante, como em Israel. Note que nos três contextos, ou seja, nos três contextos o R forte, ou seja, o R forte encontra-se em início de sílaba. Carro, rua, Israel. O R forte estará transcrito foneticamente como um R com barra transversal com uma barra em cima também. E pode se manifestar foneticamente com as fricativas tais ou a vibrante múltipla também. Finalmente, lembremos ao leitor que em final de sílaba a representação fonêmica do R ortográfico é R, e em início de sílaba a representação fonêmica do R ortográfico é R com traço em cima. A distribuição fonêmica desses segmentos é apresentada abaixo. Eu deixarei isso para o próximo vídeo, porque é um quadro ilustrando muitas dessas distribuições possíveis desses R's todos, o R forte, o R fraco e o R TEP também. Valeu? Até o próximo vídeo então, sobre fonética e fonologia. Só finalizando, né? Que o livro texto base que eu utilizo aqui no canal é esse aqui, ó, Fonética e Fonologia do Português Brasileiro, e tá me ajudando, né, nesse tipo de conteúdo.